Carta aos Gálatas, capítulo de número 2. Sonoplasta, querido, ajuda-me. Capítulo 2, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não fez diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro a pregação do evangelho aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio do meu ministério para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos incircuncisos. Somente pediram que lembrássemos dos pobres o que me esforcei por fazer. E a igreja diz amém. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Isso. Ficou difícil, hein? Atravesse o corredor, a faixa de Gaza, o lugar que te separa. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, enquanto o Senhor toca no coração do meu amigo que está controlando o som, para ele abrir um pouquinho mais o retorno para mim, eu oro nesse momento para que os céus olhem mais uma vez para São Gonçalo, porque daqui a alguns minutos os que entraram tristes neste ambiente começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando devido às lutas diárias, daqui a alguns momentos, Senhor, não voltarão se arrastando mais para casa, voltarão voando nas asas de um novo tempo por uma revelação da sua palavra. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este estabelecimento com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre esse congresso uma vez mais, e envia do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. Fala conosco, profundamente toca o nosso coração, é o que eu lhe peço agora e sempre, em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém. E os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é grande, porque Ele é tremendo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é rei. Glória a Deus. Querida igreja que está presente, igreja que nos assiste via internet, amigos do Evangelho, simpatizantes da nossa fé, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite não é para neófitos, não é para pessoas que se escandalizam com pouca coisa. Aqueles que se escandalizam com pouca coisa ou não são acostumados a ouvir uma palavra que eu costumo chamar de tutano de Jeová, pelo horário eu já te aconselho a se arrumar e ir para casa, porque ainda dá tempo de você assistir um pedacinho do Corujão. Porque se ficar comigo aqui nessa noite, coruja você não vai ver, mas você corre o risco de ver a bombinha do Espírito Santo voar sobre esse ginásio, porque eu tenho certeza que Deus vai manifestar a presença dele aqui. E se tiver meia dúzia de crentes pentecostais doidinhos por Jesus,
e puderem dar um grito só para empolgar o coração desse pregador aqui, eu vou ficar muito feliz, muito satisfeito. Eu fiquei imaginando e perguntei a Deus o que pregar nesta noite, e o Senhor me trouxe esta palavra estranha, até porque a carta aos Gálatas quase não é citado nos cultos evangelísticos, muito menos em congresso onde se reúne tanta gente pentecostal. A carta aos Gálatas geralmente é apresentada em reuniões de obreiro, geralmente é lida em cultos de ensino bíblico, em cultos de comunhão, porque é uma carta que enfatiza o nascimento, o crescimento e o alicerce de uma igreja que viveu há 2000 anos antes desta igreja que aqui presente está. Quando eu abro a minha Bíblia nesta carta, eu fico quase que apavorado, porque eu imagino o escritor a carta aos Gálatas, que é ninguém menos do que o apóstolo São Paulo, revivendo na sua memória o que aconteceu com ele quando se converteu à fé cristã. Apenas a título de curiosidade e para lembrança daqueles que aqui vieram, porque os que não conhecem têm que se familiarizar com o texto para entenderem onde eu quero chegar com este texto. Devem lembrar-se que Paulo, antes de se chamar Paulo, se chamava Saulo. E quando Saulo era um inimigo de Deus, era uma pedra no sapato da igreja que crescia num tempo em que a palavra igreja ainda não era empregada. Esse homem chamado Saulo, quando ministrava lá no judaísmo, porque era um doutor da lei e um dos maiores entre os fariseus, tomou conhecimento de que uma espécie de seita, que foi apelidada a princípio por O Caminho, havia crescido, e crescendo estava tanto, que estava atrapalhando a fé dos judeus. Então ele, que era um homem de pequena estatura, violento por natureza, que carregava traumas na sua alma devido à sua baixa estatura, devido a ser um homem calvo, numa época em que ser fariseu era quase que se candidatar à lei do nazireado. E os que conhecem a Bíblia lembram que o nazireu era aquele escolhido no ventre de sua mãe, que tinha que deixar o cabelo crescer, porque era um sinal de poderio diante de Deus. E aqueles que não nasciam nazireus, pela carta escrita aos levitas, pelo dedo de Moisés ou pela mão de Moisés, Moisés ensinou que quem não foi escolhido pelo próprio Deus no ventre, ou seja, não é nazireu de natureza, pode se candidatar ao cargo de nazireu, basta seguir apenas a linhagem. Como os fariseus eram mais santos do que todos os demais, eles sonhavam em ser nazireus e deixavam o cabelo crescer. Imagine você que Saulo, que estudava o judaísmo, que era o maior de todos os fariseus, quando entra numa idade precoce, estudando a palavra, começa a perder o cabelo, e ele fica careca. E ficando calvo naquele tempo, trouxe-lhe um transtorno, porque não poderia viver a lei do nazireado plenamente, e por isso aguçou dentro do seu coração o ódio pela raça humana. Quando eu começo a compreender que esse homem não se casou, e ele ainda envia recado aos seus discípulos dizendo: bom seria que vocês não se casassem, fossem como eu, mas como não podem ser como eu, melhor é vocês se casarem do que se abrasarem. Eu também entendo que um homem normal, cheio de saúde e vigor, que não se casa, lembrando que naquele tempo não havia ainda o celibato para o catolicismo romano, que sequer existia. Então um homem judeu que com todo vigor gostaria de deixar a sua semente para a posteridade, que queria se casar e tinha ainda a prerrogativa de nos seus ancestrais alguns se casarem mais de uma vez, vejo esse homem não se casar, começo a pensar que ele não aceitava a sua própria aparência, por ser um homem pequeno, por ser um homem com uma cabeça agigantada, por ser um homem que tinha a calvície exacerbada. Isso criou dentro do coração dele um rancor tão grande, que fez ele desistir do ser humano. E então ele verte toda a sua raiva e a sua ira contra essa nova seita que está nascendo na terra. Ele só não sabia que não era uma seita, ele só não sabia que não era uma daquelas religiões que já existiam naquela época, como as religiões instituídas por Hammurabi, por Buda, por homens que haviam criado seitas naquele Oriente Médio, onde faziam os homens adorarem a Baal, a Astarote, a Zera, a Marduk e tantos outros deuses daquela Mesopotâmia antiga. Ele não sabia que esta chamada seita havia sido instituída por alguém que não conhece a derrota, havia sido alicerçada não na filosofia dos homens, mas num sangue que desceu no alto do Calvário, havia sido comprada com todo o rigor da fé.
E esse homem que havia fundado esta religião não era só um homem. Nas suas palavras, no futuro ele revelaria à igreja, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, o baixinho de Tarsis não sabia onde estava se metendo. E pelo que eu conheço um pouco da história, e fiquei muito feliz quando conheci a história, porque dei gargalhadas, eu entendo que esse baixinho só ganhou fama porque ele consentiu na morte de Estevão. Alguém se lembra de Estevão aqui? Quem se lembra de Estevão, o primeiro mártir da igreja? Paulo assistiu em loco o assassinato de Estevão. Assistindo o assassinato de Estevão, como ele era a maior autoridade presente naquele momento, poderia ele parar com o assassinato de Estevão, mas ele não fez. De cima do seu cavalo, ele comandou a morte de Estevão e assistiu em loco aquele homem de Deus ser assassinado por pedras e pauladas. Só que o que todo fariseu fazia é que quando alguém era apedrejado em praça pública, ou isso era feito com pederastas ou homossexuais, ou era feito com prostitutas, ou era feito com hereges, esse agora chamado de herege estava sendo apedrejado, todo fariseu se aproximava do herege para ouvir os seus últimos gritos, porque a pessoa, como via que não tinha escapatória, antes de morrer, ela abria a boca e jogava pragas, ela abria a boca e falava palavrões, e esses palavrões e essas pragas embasavam o seu assassinato, e todos os que estavam jogando pedras e paus diziam: está vendo? É por isso que estamos matando esse homem, é por isso que estamos fazendo dele isso, porque ele é um herege, é um homem que fala palavrões e coisas mais. A única dificuldade foi que quanto mais perto de Estevão ele chegava, menos palavrões ele pensava ouvir, não conseguia ouvir nenhum, não conseguia ouvir nenhuma palavra de maldição, pelo contrário, ele ouviu Estevão abrir a boca 2 vezes só. Na primeira vez, ele ainda estava consciente, sentindo muitas dores. Estevão abre a boca e imita o seu Salvador. No alto da cruz, Jesus liberou uma palavra e Estevão pegou para ele, e sendo apedrejado, gritou para todo mundo ouvir: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso criou uma fúria nos judeus, que jogaram mais pedradas, esperando ele liberar uma palavra de grito, de maldição. Mas ao invés de ouvir isso, ouvem a segunda palavra. E a segunda palavra mexe com o coração de Deus, porque a segunda palavra é essa: Estevão olha para o céu e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à sua direita. Tendo dito isso, ele expira e morre. E quando ele morre, Saulo não consegue entender como é que um homem consegue viver debaixo de pedradas e não liberar palavras de maldição. Isso, ao invés de despertar nele a fé, cria nele uma fúria. O pequeno Saulo recebe então o apoio de Roma, que coloca à sua disposição 3 guardas pretorianos. Quantos guardas eu disse, igreja? 3 guardas pretorianos, somado aquele homem de 1,5 metro, são 4 homens. Repita comigo: 4. Não, um pouquinho mais alto, diga 4. Acotovela seu irmão, diga, memorize isso: 4 homens apenas. Pergunte para mim: por que o senhor falou para eu memorizar, pastor? Simples, para você entender o que é que o diabo faz quando ele encontra na frente alguém que tem medo. A história de Saulo de Tarso, mais 3 soldados, foi fazendo que igrejas que estavam estabelecidas naquela terra antiga se fechassem. Você não deve se lembrar, então vou te memorizar aqui. Quando Pedro pregou o seu primeiro sermão e instituiu a igreja de Jerusalém, 3.000 almas se converteram em uma só pregação. Imagine um pastor começar uma igreja com 3.000 crentes na frente dele. As igrejas que foram crescendo a partir de Jerusalém eram igrejas lotadas de pessoas, porque esses viam sinais. Mas a fama de Saulo ia à frente. E quando Saulo chegava em uma cidade, já não tinha mais igreja para fechar, porque lá chegou o espírito do medo, dizendo: está vindo aí aquele que matou Estevão, e ele vai matar os crentes desse lugar também. A história diz que mais de 10 cidades onde Saulo chegou não tinha crente para ele expulsar, porque os crentes amedrontados saíam correndo da presença daquele baixinho. Ou seja, a fama dele era maior do que ele. Até que um belo dia, ele está indo no caminho de Damasco, na estrada mais antiga que ainda existe nesse mundo, e no meio do caminho ele bate de frente com uma parede invisível, uma parede feita com a glória de Deus, uma parede que eu chamo de Shekinah, concreta. Quem é que aparece diante dele senão Jesus de Nazaré? E aqueles que são teólogos já devem ter parado para pensar o que eu parei para pensar um dia. Jesus havia concluído o trabalho dele na terra, havia subido ao céu e havia dito à igreja: eu vou, mas eu envio outro para ficar no meu lugar. Se a igreja já tinha o Espírito Santo, Jesus não tinha que descer mais aqui, igreja, sabia disso? Assim como no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, foi só Deus Pai que operou,
No começo do Novo Testamento é só Jesus que opera até a sua morte e ressurreição. Na sequência, quando ele vai ao céu, é o Espírito Santo que opera. Como por exemplo, nós falamos que Jesus está aqui. Todavia, ele está aqui pela presença do Espírito Santo, porque corporeamente falando, Jesus não está aqui. Corporeamente falando, ele está sentado à direita de Deus Pai, e os serafins estão voando ao redor dele, cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E São Gonçalo está para ficar cheio da sua glória, se esses crentes abrirem a boca e der um grito de aleluia e glorificarem o Senhor. Então imagine você, o que eu estou dando aqui é uma teologia alta. Na época de Deus Pai, foi só Deus Pai quem operou no Velho Testamento. No princípio do ministério da igreja, foi Jesus quem operou. Quando ele vai ao Pai, ele diz: eu vou e mando outro para ficar no meu lugar. Era para o Espírito Santo cuidar da igreja. Mas de repente, encontramos Jesus no meio do caminho de Damasco. E isso mexeu comigo, porque Jesus não tinha que descer mais aqui. Ele só poderia voltar aqui agora em corpo de glória para arrebatar a sua igreja. Pelo menos é isso que está escrito aqui, Paulo. É isso que eu entendo, é isso que deveria ter acontecido. Mas o que é que aconteceu, pastor Reuel? Que Jesus saiu do céu e veio para baixo e encarou um homem só. Não foi um exército gigante, não foi uma guarda pretoriana com 600 soldados. Foi 3 soldados e um baixinho de 1,5 metro. Eu orei muito. Foi 3 dias para receber a revelação. E o meu Deus que tem boca fala, e me revelou o que aconteceu. Quem quer saber da revelação? Então dá mais um grito de glória, senão não conto nada para ninguém. O Senhor disse para mim: meu filho, eu instituí a igreja. Fui eu que fundamentei a igreja. Fui eu que morri pela igreja. Fui eu que derramei o meu sangue pela igreja. E fui eu quem deixei um versículo na Bíblia que nenhum crente deve jamais esquecer. Eu deixei escrito assim: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, explica melhor. Explico. Jesus falou comigo: filho, nem Pedro, que era feroz, que era valente, que andava com uma espada debaixo da roupa dele, nem Pedro, que tinha quase 1,83 m de altura, que poderia ter encarado aquele baixinho e mais 3, teve coragem de parar aquele homem. Nem João teve coragem de parar na frente daquele homem. Nem a igreja de Jerusalém, com 3.000 crentes, era 3.000 crentes, botar aqueles 4 no meio e linchar eles, ou ganhar eles para mim. A igreja se amedrontou, e Jesus disse: se não tem homem para defender a minha igreja, eu defendo, porque a igreja é minha. Fui eu que plantei, fui eu que morri, e sou eu quem defendo ela. Se você não entendeu, eu vou repetir de novo. Esta palavra é revelada para você. Se não tem ninguém para defender aquilo que Jesus falou que vai fazer na sua vida, se não tem ministério que queira pôr a mão em cima da sua chamada, por causa dos outros que estão perseguindo, se não tem família para te apoiar, mas Jesus usou a palavra dele, disse que ele vai te abençoar. Se Miguel não puder descer aqui porque ele está ocupado cuidando de Jerusalém, se Gabriel não puder descer aqui porque ele tem mais o que fazer, o próprio Jesus descerá aqui para te defender, porque você é propriedade dele. Quem é propriedade dele aqui? Deixa eu ver. Então levante a mão para o céu e sacode ela, por favor. Olha, tem gente que nem para me obedecer presta. Levante a mão direita e chacoalhe ela. Coloca no ombro de quem está do seu lado, por favor, com carinho e respeito. Sacode a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, irrita ela. Faz isso aí em Portugal agora. Faz isso aí onde você estiver. Chacoalha, 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 chacoalha. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga: para isso. Sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua chamada, para sacudir a sua história. E se tem alguém que acredita nisso, dá um grito para acordar São Gonçalo inteiro. Eu já estou com o corpo todo arrepiado aqui. Quem é o homem? Quem é o herdeiro de Adão e Eva, que pode achar que pode meter o bedelho naquilo que Deus escolheu? O meu Deus mata e dá vida. Ele abre a porta e fecha a porta. E por causa do que ele prometeu para você, nem que ele tenha que inventar o que não existe ainda, ele vai fazer, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala.
Então, em nome de Jesus, trata de melhorar esse rosto aí, que isso aqui não é um restaurante barato onde você come jiló. Aqui você está comendo do melhor que tem nessa terra. Eu não consigo imaginar você ficar mais 5 minutos me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Onde é que estão os pentecostais do Rio de Janeiro? Eu queria ouvir um grito deles. Eu acho que agora eu te acordei, né? Ramastei aqui a mandoroba suri de caralabás. Jesus explode a glória dele na frente do pequeno Paulo, ou Saulo. E quando a glória dele estende na frente de Saulo, a glória é tão profunda que derrete os olhos dele. A escama, Sandra, não é escama. O fogo de Deus queimou os olhos dele. Eu tenho um pensamento, Reuel. Jesus não desceu ali para falar com ele. Jesus desceu ali para matar ele. Jesus desceu ali para fulminar aquele desgraçado. Porque aquele homem estava tocando na menina dos olhos de Deus. E ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Se tiver alguém aqui que morrer e não for para o céu e chegar no inferno, põe o dedo no nariz de Stanley e manda um recado meu para ele. Fala assim: cadê o comunismo, desgraçado? Cadê o nazismo que sepultou tantos irmãos nossos? Onde é que estão os filósofos? Onde é que está Nietzsche nesse momento? Ele está pelando no inferno, porque ele gritou que o Deus dos cristãos estava morto. Podem falar o que quiser com esta igreja. Levantam os reinos e os reinos caem. Levanta os filósofos caem. Esta igreja existe e daqui saltará para a eternidade. E se a trombeta tocar daqui a 5 minutos e daqui só 2 subir, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Deixa eu ver. Então Mas quando Jesus vê aquele decrépito ser humano de 1 metro, nem tamanho de gente ele tinha. Ele era menor do que eu, gente. 1,5 metro. Quando Jesus, eu acho que Jesus parou, olhou para ele assim, ficou com pena dele. Olha quem é que está assustando a minha igreja. Aí eu imagino Jesus como é sábio, ele é a sabedoria encarnada, olhando e dizendo assim: vou apavorar o diabo. Vou deixar o diabo apavorado. O diabo vem com a farinha e eu já estou com a polenta pronta do outro lado aqui. Se o diabo levantou esse homem para destruir a igreja, eu vou levantar esse homem para construir a igreja. Não, você não entendeu? Pense num Deus maluco. E eu falo isso com todo respeito, Senhor. Respeito, desculpa. Pense num Deus que vê o que ninguém vê. Imagine alguns anos atrás aqui no Rio de Janeiro, Roberto Marinho da Globo, não é esse aqui não, o Roberto Marinho da Globo chamando Leonel Brizola para fazer propaganda da Rede Globo. Consegue imaginar isso? Impossível. Igual óleo e água não combinam. Pense, Jesus pegar o homem que matava os crentes para ajudar a escrever metade da Bíblia que você usa debaixo dos braços. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Pense num Deus que sabe pegar a maldição, cortar os braços dela, as pernas dela, moldar e transformar em bênção. Pega essa palavra. Toda arma forjada contra ti antes do dia 31 de dezembro, Jesus vai mostrar para você porque que ele deixou o diabo fazer aquilo. É só para poder mostrar ao diabo que ele tem poder. Tudo que foi usado contra você será a bênção que Deus vai usar para colocar asas nas suas costas. Você vai voar. Quem quer voar? Quem acredita que pode voar? Então não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus. O restante da história, até onde eu vou chegar, todo mundo sabe. Vou acelerar. Esse moço é arrastado para uma cidadezinha pequena, vai para um endereço que Deus depois decorou o endereço dele, mandou ele para a casa de um certo curtidor. Enquanto ele está lá chorando as pitangas, cego por 3 dias em jejum, do outro lado da cidade está o maior profeta do seu tempo, o profeta da igreja de Jerusalém,
O profeta Ananias está orando e Deus diz para ele: Ananias, levanta, anota o endereço, rua chamada direita, a casa de Simão Curtidor. Pega o azeite, porque você vai ungir aquele homem lá para mim, vai ungir um obreiro. Ananias vai saindo todo empolgado, até que ele fez um ato falho, cometeu um pecado. Pergunte qual. Ao invés de só obedecer, ele resolveu perguntar: qual é o nome do homem que eu vou ungir, Senhor? Não devia ter feito isso. Quando ele perguntou quem é que o nome do homem que ele vai ungir, Deus gritou lá do céu: Saulo de Tarso. Lembra que eu falei que a fama de Saulo fazia todo mundo tremer? Ananias fechou a porta na hora, botou o chifre de azeite do lado e disse: Senhor, vamos conversar. Esse aí é aquele homem? É aquele Ananias. O assassino? O assassino. O homem que consentiu na morte de Estevão? O homem que consentiu na morte de Estevão. O homem que está fechando as igrejas? O homem que está fechando as igrejas. Senhor, ele não presta. Não presta para você, que só enxerga um palmo na frente do nariz. Não presta para você, que não sabe o que eu posso fazer em 3 dias na vida de uma pessoa. Há 3 dias atrás ele não prestava, mas 3 dias depois o cabra vai ser uma bênção na minha mão, porque eu vou mostrar o que é que eu faço com aquele que não vale nada. Se não presta para você, o problema é seu. Para mim, ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Pega essa palavra, crente. É nesta palavra que você vai sair daqui a pouco andando pelas ruas de São Gonçalo, não mais se arrastando, não mais andando com esse peitinho caído, parecendo um peitinho de uma rolinha que tomou uma pedrada. Não é mais para ficar com pena de si mesmo. Ei, você tem promessa de Deus. Eu não conheço um crente dessa vida que não tenha recebido uma promessa que veio do céu. E se você tem uma promessa que veio do céu, você está imortalizado até a promessa se cumprir na sua vida. Não entendeu? Eu vou repetir. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, você está imortalizado. Você pode passar no meio de um tiroteio, as balas vão ser obrigadas a fazer curva por onde você passar. E se atravessarem o seu corpo, vão estar proibidas de acertar algum órgão fatal, porque você não pode morrer até Deus fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Eu quero saber se tem alguém que tem promessa de Deus na vida aqui. Tem alguém? Ah, pelo amor de Deus, então reage, pelo amor de Deus, reage. Ungir um homem. Começou a pregar, deu tumulto. Ele pregava melhor que os demais apóstolos da igreja. Pergunte por quê. Os apóstolos tinham uma revelação. Andaram com Jesus e tudo que sabiam, ouviram de Jesus. Aí vem um homem que aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel. 8 anos de teologia. Quando ele abria a boca para falar, além de falar com propriedade, ainda vinha a unção que ele tinha junto. Não entendeu? Vou repetir. Pedro pregava por inspiração, mas era só um pescador. João pregava por amor e inspiração, mas era só um pescador. Aí vem um baixinho de 1,5 m que Jesus deu graça, mas quando ele abre a boca para falar, todo mundo faz assim, ó. O homem é uma enciclopédia. Você vai ver anos mais tarde ele disputando teologia e falando poemas, disputando com os epicureus, os estoicos. Você vai ver ele pregando um dia para um imperador, e o imperador gritando: para, cala a boca. Eu imagino ele perguntando: a minha pregação está tão ruim assim? O imperador falando: não, é que se você falar mais 5 minutos, eu me converto a essa sua fé. Você não é normal. Oh glória, me subiu outro arrepio nas costas. O meu Deus só usa gente que não é normal. Tem alguém que é anormal aqui? Eu acho que os normais já foram para casa. Falaram: isso é hora para ter culto, 10h30 da noite. Os normais já foram para casa. Só ficou aqui gente maluca. E é para esses malucos que eu quero pregar. Vamos virar o Rio de Janeiro de cabeça para baixo. Porque Deus só usa gente boa. O resultado foi que a igreja de Jerusalém mandou Saulo voltar para a casa dele. Saulo ficou abandonado por 14 anos em Tarsis. Quantos anos? Não ouvi.
Acotovele o irmão do seu lado e pergunta para ele: você aguentaria tanto tempo? 14 anos de desprezo. 14 anos. E detalhe, quem mandou você para lá foi os seus pais na fé. E novo convertido acredita em tudo. Quando ele foi acreditando no que eles falaram. Irmão Saulo, vai até a poeira baixar, que o senhor trabalhava para César. Então deixa a poeira baixar, a gente busca. Quanto tempo leva para uma poeira baixar, gente? 6 meses, 1 ano, 5 anos. Nesse país aqui se caduca uma dívida com 5 anos. 14 anos. 14 anos abandonado. Um menino que saiu de Tarsis com anel de formatura no dedo, poliglota, inteligente, de família aristocrática, porque só estudava no Dr. Gamaliel quem tinha o sangue real na veia. Ele volta para a cidade como herege. Não pode frequentar a família. Perde a carteira de trabalho assinada por César. Ninguém quer ser amigo dele. Ele é obrigado a pegar uma agulha e aprender a fazer tenda, costurar, para não morrer de fome. De onde é que você acha que ele arrumou aquela frase linda? Eu sei padecer necessidade e também sei ter em abundância. Nada me separa do amor de Cristo. Nem a largura, nem a profundidade e nem a altura. 14 anos depois, quando ele está lá naquela tenda, fazendo tendinhas para os outros, chega um homem sentado num jumento. O nome dele é Barnabé. Qual o nome dele? Pense num ilustre desconhecido do Evangelho. Barnabé. Fui estudar a história dele. Eu rachei. Lá em São Paulo a gente usa uma expressão: eu rachei o bico, de tanto que eu ri. Não é que eu descobri que Barnabé era um crente rico de Jerusalém, empresário, e o dízimo dele era muito alto, mas ele tinha uma chamada. E a igreja de Jerusalém, com medo de perder ele, levaram ele ao apostolado, ao ministério, e deram para ele uma igreja para ele pastorear. Só que como ele não sabia pregar, deram uma igreja que ninguém queria pastorear. A igreja de Antioquia era uma igreja pequena, só tinha crentes pobres, e a cor da pele dos judeus daquela cidade era um pouquinho acima do caucasiano, quase negra. Então eles sofriam preconceito da própria igreja. Mandaram Barnabé lá para dar um cala-boca nele, e ele foi todo empolgado, porque tinha vontade. Só que no meio do caminho, ele resolveu falar com Deus. Falou: Senhor, eu estou indo pastorear, mas eu não sei pastorear. Eu estou indo para uma igreja que eu tenho que pregar, mas eu não sei pregar. O que eu faço? Aí vem o dono da igreja e fala no ouvido dele: busca Saulo de Tarso. Vai da cidade de Tarsis, procura um baixinho abandonado, fazedor de tendas. Quando ele entra na tenda, está lá o ranzinza, sentado naquelas pernas finas e aquele cabeção desse tamanho. Nem bom dia dava. Um homem magoado com a vida. Diz a história que Barnabé chega e diz assim: irmão Paulo, Deus me mandou aqui para que você venha comigo até a cidade de Antioquia pregar. O senhor tem coragem? A história diz que Paulo não responde. Ele levanta bravo e começa a desmontar a tenda e começa a amarrar o couro dos animais. Vai lá fora, tem um dromedário, um camelo, bota um banquinho, sobe em cima e amarra. Senta no dromedário e grita: Barnabé, vamos embora. Faz 14 anos que eu estou no óleo. Faz 14 anos que eu estou abandonado. Faz 14 anos que o diabo não ouve a minha voz, mas agora também ele está perdido. Eu vou agarrar ele pelo chifre, vou esfregar o focinho dele no chão e vou chutar a cara dele para o inferno. Porque quem tem chamada, passa o tempo, passa os meses, pode ser abandonado pelo ministério, pode ser abandonado pelos homens, mas o Deus que fez a promessa não deixa morrer até a promessa se cumprir. Terminou a introdução da mensagem, que isso aqui é o conhecido. Agora olha para o seu irmão e diga: aperte o cinto. O que você vai ouvir agora, diga para ele: você nunca ouviu em toda a sua vida. É revelação. Eu estudei o texto que eu li aos Gálatas e me apavorei, porque foi o Paulo que nos ensinou: se aparecer alguém pregando um outro evangelho, seja anátema, maldito. Quantos evangelhos há então? Um.
Não estou falando dos livros dos evangelhos. Evangelho é boas novas. O nascimento da igreja é o evangelho. O crescimento do cristianismo é o evangelho. Quantos evangelhos existem, portanto, igreja? Não ouvi? Aí vem Paulo na carta aos Gálatas e diz: 14 anos atrás, eu fui obrigado a ir em Jerusalém para explicar o evangelho que eu pregava, porque o evangelho de Pedro era diferente do meu evangelho. O evangelho de Pedro era o evangelho da circuncisão, e o meu evangelho era o evangelho da incircuncisão. E aí meu mundo desmoronou. Falei: Jesus, Paulo falou uma coisa e agora ele mesmo está dizendo que ele tem um outro evangelho. Me explica isso. Quando eu descobri também, eu fiquei mais crente do que já era. E é isso que eu vou contar para vocês agora. Mas não tem como contar se eu não narrar a história. Imagine você, Paulo e Barnabé em Antioquia. A igreja já está fundada, já tem o culto normal. Barnabé vai para o culto e, como não sabe pregar, ele dirige. E quem prega? Vamos lá, quem dirige o culto? E quem prega? Um pouquinho mais alto. Quem dirige o culto? E quem prega? Olha para o seu irmão e diga: olha no que deu. Paulo começa a pregar e Barnabé começa a olhar para comparar, porque Barnabé é o crente da convenção, é o obreiro da convenção, e não pode sair nada do normal, porque se sair dá gancho. Então ele fica vendo esse Paulo pregar. Ele dirige o culto, canta os hinos, ministra oferta e tudo, e Paulo começa a pregar, e ele com a cartilha de Jerusalém. Paulo está pregando e o povo dá um glória a Deus. Ele olha, lá quando Pedro prega, o povo dá glória a Deus também. Até aqui está tudo bem. Ele começa a pregar e mais crentes dão glória a Deus. Ele diz: oh, isso é bom, porque lá com Pedro acontece também. Daqui a pouco Jesus começa a batizar os crentes de Antioquia com o Espírito Santo. Mas ninguém dá glória a Deus, não? E Barnabé olha e diz: glória a Deus, porque em Jerusalém acontece isso também. Só que como aquela igreja estava morta, no culto seguinte, a igreja enche. E Barnabé diz: qual a palavra? Paulo, porque conhece mais do que eu. E Paulo começa a pregar. E Jesus começa a encher, os crentes começam a dar glória a Deus. Barnabé diz: isso aqui tem em Jerusalém. Os crentes começam a falar em línguas, isso aqui também tem em Jerusalém. Os crentes são batizados com o Espírito Santo. E Barnabé: glória a Deus, o ministério está cumprido, porque isso tem em Jerusalém. De repente, no meio da alegria, Paulo manda todo mundo ficar em silêncio. Barnabé quase tem um infarto. O que aconteceu, Paulo? Por que você parou o culto? Isso nunca aconteceu em Jerusalém. Calma. Aquele irmão ali, ó, que falou em línguas, fica de pé, por favor, amado. Eu? Sim, o senhor. O senhor sabe o que o senhor falou? Sei não. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo e falo uma língua que eu não entendo. Pois é, mas eu entendi tudo que o senhor falou. A ficha cai, demora, mas cai. Vou falar de novo. Paulo para o culto e diz: irmão, o senhor que falou em língua, o senhor sabe o que o senhor falou? Eu digo: não sei não, mas eu sei o que o senhor falou. O senhor falou isso. Barnabé diz: mas o que é isso, Paulo? Eu nunca vi isso em Jerusalém. Jerusalém não tem isso, mas aqui tem. Isso chama-se interpretação de línguas. Ai meu Deus, onde vai dar esse negócio? Barnabé começa a suar frio. Se essa notícia chegar em Jerusalém, eu estou perdido, porque lá em Jerusalém não tem ninguém que interpreta esse negócio. No dia seguinte a notícia esparrama e diz: tem um homem que interpreta aquela língua doida dos crentes. A igreja entope de gente. E Paulo começa a pregar, e Barnabé vai anotando, né? Língua estranha tem, batismo com o Espírito Santo também. E já danou a interpretar de novo. Isso aqui não tem lá. Mas aí Paulo anuncia: gente, amanhã vem todos os doentes para cá, porque eu vou orar e Jesus vai curar. Barnabé diz: lá em Jerusalém tem cura também, porque Pedro cura. Os doentes vêm, Paulo. No culto seguinte, depois do fogo, das línguas da glória, Paulo vai botando a mão sobre os enfermos. E ele vai botando a mão e Jesus vai curando um por um. E Barnabé dizendo: isso está na Bíblia, isso está na história. Pedro põe a mão, João põe a mão. E eles até diz que Jesus ensinou: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Terminou o culto em paz. Barnabé dizendo: olha, até que não está tão diferente. No dia seguinte, a igreja
Está com a cidade inteira lá. Todos os doentes da cidade apareceram, porque Jesus curou. E aí Paulo começa, depois de tudo, ele começa a pôr a mão e vai curando, mas é muita gente. Ele não dá conta de chegar lá no fundo, de repente ele para e fala assim: gente, só um minutinho, pega o meu lenço, joga naquele doente ali, ó. Põe no doente para mim. Pô, o doente levanta e é curado. Barnabé desespera: o que é isso? É para pôr sua mão, é sua mão, está escrito: pôr uma mão sobre os enfermos e os curarão. Aí vem Paulo e diz: mas Jesus falou para mim que não existe dom de curar enfermos. Ele me ensinou que é dons, no plural, dons de curar enfermos. Uns curam colocando a mão, eu curo colocando a minha roupa, porque a unção de Deus está na minha vida. Ah! Será que tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Eu falei para você que você ouviu uma coisa que você nunca ouviu na vida. Queridos, no dia seguinte, as cidades vizinhas estão lá, porque os doentes querem ser curados. Aí ele cura pondo a mão, cura pondo a meia, cura pondo a roupa, e vira aquele tendel. Mas aí acontece algo fora do comum. Pergunte o quê? As pessoas trazem uns doentes que ninguém nunca tinha coragem de orar por eles. Orar por um paralítico era até fácil, mas como é que ora para uma pessoa que não tinha perna? Aparece gente sem braço, gente sem olho. E Barnabé vê Paulo levantando na unção de um gigante, indo lá e botando a mão no toquinho do braço, e dizendo: braço cresce, cresce. E o braço apavora, perna cresce, vai desenrolando o osso com o nervo. Alguém acredita nessas coisas ou não? Barnabé cai de joelhos: o que é isso? E Paulo diz: é um dom que Jesus me falou, é operação de maravilhas. Não tem em Jerusalém, mas tem aqui em Antioquia. Deus não revelou aos grandes, mas revelou aos pequenos. Pastor Anderson, recebe esta palavra. Essa cidade será uma cidade de fogo, porque a partir de hoje o Ministério Flor de Lis receberá aquilo que Deus não deu a Jerusalém. Deus vai dar aqui em Antioquia. Todos os que achavam que tinham, vão ver que não tinham nada, porque quem faz é Deus. Eu profetizo uma unção de prodígio sobre esse ministério. Libera a palavra do ministério. Alguém crê nisso? Então recebe na sua mão também esse dom. Recebe esse dom. Eu profetizo que a partir de amanhã, quando você andar pelas ruas dessa cidade, a sua sombra vai levantar os paralíticos. Eu quero que o diabo vá se lascar no inferno, porque esta igreja tem dono. Porque pastor, de onde é que o senhor tirou isso? No dia seguinte, Paulo está pregando, e ao invés de mandar a congregação inteira calar a boca para ele interpretar uma língua, ele aponta o dedo na cara de uma mulher e diz: cala-te, demônio. E Barnabé se apavora. Irmão Saulo, o senhor chamou a mulher de demônio, ela está falando em línguas. Não são línguas do Senhor. Como assim? São línguas do quê? O Senhor me deu um dom: discernir espíritos. Jerusalém não tem, mas em Antioquia tem. Porque Deus manda onde os homens não querem. Ele manda onde ele tem liberdade para entrar. Anderson, o que você acha que essa igreja está cheia em pleno domingo? 11 horas da noite. Você acha que esse pessoal está aqui só por causa dos nomes? Não é isso, eles vêm porque lá em Jerusalém não tem. Por que o Brasil se desloca para ir em Camboriú? Gente passa 30 dias andando de barquinho para chegar lá, porque Jerusalém não tem. As pessoas vão lá na ilha, naquele fogo, porque eu me lembro a última vez que eu estive lá, você falando comigo, que os americanos ligavam na sua casa e disseram: não deixa apagar isso. Estou mentindo?
Por quê? Porque em Jerusalém não tem. Mas tem que ter alguém com coragem de encarar o clero de Jerusalém. Senhoras e senhores, vocês conhecem a minha vida talvez mais do que eu. Falta espaço para colocar cicatriz nas minhas costas. Poucos apanharam como eu apanhei nesse Brasil. E glorifico a Deus, porque em momento algum eu voltei atrás naquilo que eu sabia que era verdade. Deus não procura gente forte, mas Deus busca gente de coragem. Deus ama homens de posição. Deus ama homens que têm coragem de brigar, morrer e matar por aquilo que ele acredita. Não perca a sua fé. Não saia daqui dizendo apenas que o culto foi legal ou uma bênção. Saia daqui treinado para você operar com sinais, prodígios e maravilhas. Para de ficar assistindo a televisão de madrugada, vendo Jesus curar na igreja dos outros, e você sentir inveja, e você chorar, e você duvidar. Deus vai dar para você, porque o Deus daquele homem da TV é o Deus da sua igreja. Reage! Pede. Paulo planta a igreja da Galácia, ele planta a igreja de Tessalônica, ele passa por Decápolis, ele prega pela Panfilha, Frígia, e vai parar dentro da Grécia. Aí acabou. Chegando na Grécia, ele entra em Corinto, a cidade do paganismo, e em Corinto ele planta a igreja mais poderosa do mundo. Pense numa igreja que para você cultuar lá dentro tinha que chegar cedo. E segundo, pegar uma senha com o diácono lá na porta. Pergunta para quê? Para saber que hora que você podia profetizar. Porque todo mundo na igreja era profeta. Não entendeu? Eu desenho. Aqui agora é Corinto. Você está na igreja de Corinto. Olha para o irmão da esquerda. Esse aí tem o dom de línguas. Olha o da direita. Esse interpreta essas línguas. Olha o que está atrás. Esse expulsa demônios. Olha o que está na frente. Esse cura todo tipo de enfermidade. Olha o que está lá naquele canto. Aquele tem o dom de operação de maravilhas. Olha o outro de lá. Aquele tem a palavra da ciência e do conhecimento. Olha o que está na frente. Esse tem o dom de revelação. É um raio-x. Pense cultuar numa igreja assim. É o meu sonho. É o sonho do Rio de Janeiro. É o sonho de Deus para Niterói e São Gonçalo. É o sonho de Deus para este galpão aqui. Que venham os homens e mulheres do Rio de Janeiro inteiro, que façam caravanas do mundo se preciso for, porque aqui vai ter sinais, prodígios e maravilhas, e cada crente será uma brasa de fogo tiradas do altar. Quem pega essa profecia? Quem pega? Então agarra, pega. Depois de plantar um monte de igreja, o sonho de todos os crentes de igreja de congregação é um só: é conhecer a igreja sede. Sim ou não? Todos os crentes de congregação têm um sonho: eles querem ir lá na igreja sede. Aí vai os crentes de Corinto, Antioquia, Galácia, Tessalônica, vão lá para Jerusalém, chegam na hora de um culto. Problema. Pergunte qual é o problema. Os crentes de Paulo receberam o evangelho da incircuncisão, e os de Pedro o evangelho da circuncisão. Os de Pedro receberam o evangelho do legalismo, do peso, do jugo, e os de Paulo tinham liberdade para adorar. Os crentes de Paulo entram na igreja de brinco, homens, porque eram bárbaros. Os gentios eram bárbaros, e os bárbaros tinham costumes que os judeus não tinham. Iam de brinco, iam com barba estranha, iam com roupa esquisita. As mulheres não iam com burca. As de Corinto chegavam com um lenço na cabeça, por causa da Grécia, só para a Grécia. Eu mostrei para o irmão que foi me levar no hotel hoje. Na entrada do hotel tinha uma imagem
grega. Eu disse, olha que todas as imagens gregas de mulher, você nunca vai ver as mulheres com cabelo solto. Todas têm um coque na cabeça. E ele perguntou por quê. Eu disse, porque para os gregos a parte mais sensual de uma mulher era a nuca. Por isso Paulo falou só para as mulheres de Corinto: não mostre a nuca para ninguém, deixa o cabelo crescer. E se for para cortar, então é melhor rapar a cabeça inteira, porque aí nenhum homem vai olhar para você com sensualidade. Mas Paulo não falou isso para Tessalônica, não falou isso para Galácia, não falou isso para nem... Cada lugar Paulo aplicava o evangelho para aquele povo, dentro daquela cultura. E esse povo todo chega em Jerusalém, na hora do culto. Os crentes de Jerusalém vê aquele povo entrando e começam a dizer: Jesus está mandando os pecadores hoje. Hoje vai ser uma benção, a colheita vai ser grande. Porque as mulheres estão tudo esquisita, com brinco na orelha, camiseta de calça, está tudo esquisito. E começa o culto, e Pedro está pregando. Glória. E Pedro prega simples. Os crentes acostumados a ouvir Pedro pregar, na simplicidade começam a dar glória a Deus. E os crentes de Paulo não dão. Pergunte por quê. Acostumados a ouvir uma palavra mais profunda, mais arraigada. Então eles não são como os crentes de Jerusalém, que são simples demais. Não é que eles sejam insensíveis, eles comeram uma comida um pouco mais forte. Mas daqui a pouco o Espírito que está em Pedro é o Espírito que está em Paulo. Pedro vai pregando, e daqui a pouco os crentes de Paulo começam a dar glória a Deus também. Tumulto. Os crentes de Jerusalém olham e dizem assim: tem alguma coisa errada? O que aquela mulher com aquele brincão na orelha está dando glória a Deus? Aquele homem de brinco está dando glória a Deus. A coisa piora, pergunte por quê. Os crentes de Jerusalém começam a falar em línguas, e os crentes de Paulo também. A roupa é diferente, a cultura é diferente, é tudo diferente, mas o Espírito é o mesmo. E eles estão falando em línguas. Só que a coisa complica um pouquinho mais. Pergunte por quê. Os de Jerusalém param nas línguas. Os de Paulo começam a interpretar as línguas. Ai, Jesus! Começa a interpretar, então tu muda. Que é isso? É demônio, isso é demônio. Acaba o culto. Os obreiros chamam: vocês são crentes de onde? E começam a se apresentar. Quem é que ganhou vocês? O apóstolo Paulo. Problema? Pergunte qual. Os obreiros pegam a ficha da convenção. Qual o nome do apóstolo? Apóstolo Pedro, apóstolo João, André, Bartolomeu. Como é que é mesmo o nome? Apóstolo o quê? Não tem. Não tem na convenção. Não tem credencial. Não tem. Se não tem, não existe. Mas esse homem anda sozinho? Não, ele anda com o irmão Barnabé. Barnabé, calma aí. Ah, presbítero Barnabé, esse tem. Obrigado. Marca uma reunião com a igreja, pastor Pedro. Barnabé arrumou uma confusão aí. O que Barnabé arrumou? Ele arrumou um moço aí que prega, rapaz. Está dando um tumulto. Está virando uma bagunça a igreja. Está trazendo inovações para a igreja. Está trazendo coisas que não é da nossa doutrina. Está acabando com a igreja. Sério. Convoque Barnabé. Barnabé traz Paulo a tiracolo. Na convenção Paulo não entra, Barnabé entra. E sofre igual o sovaco de aleijado. Por que você não leu a cartilha? Por que você não fez? Está escrito. Por que... Gente, eu não sei falar. Chama o homem, ele está aí. Que homem? Chama o Paulo, é ele que arrumou essa confusão. Chama ele que ele explica. E chamaram Paulo. Se ajeita na cadeira para não cair agora. Duelo de titãs. Glória. Pedro e Paulo. Eu queria estar lá. Oh, glória. Os dois maiores nomes do evangelho, Pedro e Paulo. Pedro 1,80 m, e lá vai fumaça. Paulo 1,5 m. Pedro, pelo que eu estudei na psicologia, sanguíneo colérico. Paulo, sanguíneo depressivo. Não vai prestar. Um fala, o outro retruca. Um não aceita o outro de jeito nenhum. Leia Gálatas mais para baixo, você vai ver. Eu tive que exortar Pedro com duras palavras.
Está escrito. Ele disse: eu tive que repreender Pedro, porque Pedro, quando veio conhecer o evangelho aqui ele aceitou, mas quando veio chegando os irmãos judeus, ele saiu de perto dos meus crentes. E aí Paulo vai no nariz de Pedro e diz: por que perto desses crentes você aceita e longe você não aceita? Será que você não entende, Pedro, que Jesus te deu uma revelação e deu outra a mim? Você tem o evangelho da circuncisão, você é o apóstolo dos judeus, do povo eleito. Eu sou o apóstolo do povo rejeitado. Eu sou o apóstolo dos brasileiros. Eu sou o apóstolo dos americanos, dos europeus. Ei, dá glória a Deus, que eu fiquei emocionado agora. Quando eu chegar no céu, eu quero dar um beijo naquela careca gigante de Paulo, e vou falar: é por isso que eu amo os baixinhos. Cabra macho. Pedro e Paulo. Olha para o seu irmão, levanta a mão direita, faz um carinho, diga: vai doer só um pouquinho. É triste, mas você vai ver que as coisas não acontecem do nada. Quando Pedro e Paulo se reúnem, a primeira coisa que Pedro pergunta para Paulo, está escrito, é assim, ó: quem te constituiu como apóstolo? É triste. Pergunte por que é triste. Eu imagino Paulo pensando: por que Pedro não pergunta para mim, como é que nasce braço onde não tem braço? Por que ele não pergunta como é que as pessoas se convertem? Por que ele não pergunta como é que as pessoas são salvas, cheias do Espírito Santo? Por quê? Desde aquele tempo a igreja tem um problema. Ela se preocupa só com aquilo que ela consegue controlar. Ministérios grandes querem controlar, querem manipular, não querem saber se Jesus cura quando você prega. Estão nem aí para saber se Jesus faz prodígios quando você ministra. Eles querem saber se eles falam assim para você: deita, e você deita, levanta, e você levanta, vira para a esquerda, e você vira para a direita. Não querem ungidos, querem fantoches. E eu não sei você, eu não fui salvo para ser fantoche. Há um problema sério, igreja, seríssimo. Porque se você questiona, te chamam de rebelde. Se você não questiona, você morre por dentro. Você não pode fazer nada. Tem gente morrendo aqui no meio. Tem pessoas morrendo me assistindo pela internet, pelo mundo, porque são fiéis, foram ensinados, foi feita uma lavagem cerebral na sua cabeça. Você é obrigado a fazer tudo o que te falaram, mas ninguém se preocupa se você é feliz fazendo o que você faz. Se homens não se preocupam, receba a libertação nessa noite. Tem um Deus que se preocupa no céu. Pastor, mas se eu não fizer, vão tomar o que é meu. Ninguém toma o que é seu, bocó. Não, pastor, eu vi o pastor desconsagrar alguém. Simples. Aquele que ele desconsagrou foi aquele que ele consagrou. Tem duas consagrações, na verdade só uma é verdadeira. Homem não consagra ninguém a nada. Homem não tem o dom de botar a mão na cabeça de alguém e falar: você vai ser pastor, recebe a unção de pastor. Não existe isso. A consagração verdadeira não vem daqui, ó. A consagração verdadeira vem daqui. E se você foi ungido de cima para baixo, aguenta o tranco, bate o pé, porque o diabo mais cedo ou mais tarde recua. Deus quer te usar, deixa Ele te usar. Estou terminando. Hoje eu posso falar. A primeira vez que eu preguei no congresso do pastor Reuel, eu era diácono. Sabia disso? O maior congresso pentecostal do mundo. Fui pregar. Eu era diácono. Pergunte como eu consegui essa façanha. Me apresentaram como pastor.
Mas ninguém nunca perguntou se eu era. E como eu sou inteligente, fiquei quieto. Estou mentindo, pastor Real? Realidade. Toda vez que pastor Marco Feliciano, eu por dentro fui muito bem treinado. Eu recebo, tomo posse. Voltei o segundo ano, diácono. Aí o nome explodiu no mundo, né? Fui pregar fora do país, até que um dia lá no estado dele, eu entrei com um pastor dentro de um carro, pastor muito amigo, inclusive. Ele falou para mim: você pertence a qual convenção em São Paulo? Eu falei: como assim? É porque em São Paulo tem a Confradesp, tem a Comadesp, tem a Ciadispel. Você pertence a qual? E eu gaguejei. Eu não sabia que tinha isso. Eu falei, ele falou: deixa eu ver sua credencial. Ô, praga. Aí eu tirei. Quando ele viu o Reuel, ele quase teve um infarto. Niltinho. Ele olhou, ele quase fez o sinal da cruz. Você não é pastor? Não. E você vem mentindo todos esses anos? Eu falei: também não. Mas como não? Ninguém nunca perguntou para mim. Aí eu fui falar com ele: mas o cego vê, o paralítico anda, os jovens estão sendo libertos. Ele diz: não importa, se você não tiver a credencial é porque o seu pastor não confia em você, e se ele não confia em você, você não prega mais nesse estado. Isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira, o Brasil inteiro sabia que eu não era pastor. Todas as minhas agendas foram canceladas. Foi onde eu fui para Boston, chorando, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida. E o pastor Uriel de Jesus, apóstolo, saiu de dentro do banheiro orando em línguas, que eu havia acabado de chegar com as malas, ele não sabia da minha história. Ele veio onde eu estava, botou a mão na minha cabeça e disse assim: se os homens não acreditam em ti, eu, o Senhor que te levantei, acredito. Fui consagrado a pastor fora do Brasil. Imagine, até hoje, onde eu nasci, não me aceitam como pastor. Mas o ano passado, por causa da nossa convenção, lá onde ninguém nunca foi consagrado, consagraram quase 1000 pastores, só para poderem votar na convenção. Então escute, essa palavra é para quem está ferido, com uma ferida que não tem cura, a ferida provocada pela religião. O crente ferido pela religião, ele é um crente depressivo, frio, machucado, e não consegue enxergar o futuro. Como nada na vida dele deu certo, ele acaba virando impedimento para os outros. E eu venho hoje, em nome de Jesus, nesse congresso, falar para você: se você voltar a acreditar na sua história, quem viver verá. Quem viver verá. Para ver onde Deus ainda vai colocar o seu nome, para ver onde sua história vai chegar. Eu quero saber se alguém acredita ainda que tem uma chamada divina nessa terra. Fique de pé comigo, por gentileza. Pegue na mão do seu irmão, porque agora tem a resposta de Paulo. A resposta dele inspirou Paulo a escrever a primeira carta aos Coríntios. Quando Pedro pergunta a Paulo: quem te constituiu apóstolo? Olha o que Paulo responde: Cefas, que é um dos nomes de Pedro. Eu conheço um homem que há 14 anos atrás, se no corpo não sei, se fora dele não sei, foi até o terceiro céu, viu coisas tremendas que não posso contar para você. Imagino Pedro ficando irado e Paulo dizendo: Pedro, era para você ter me discipulado, era para
eu ser discípulo de Pedro. Era para a igreja de Jerusalém ter me ensinado. Vocês não tiveram paciência, me mandaram embora. Mas quem me chamou não foi homem, foi Jesus no meio do caminho de Damasco. Passando fome lá em Tarsis um dia, Jesus apareceu no quarto, olhou para mim e disse: ô baixinho, se ninguém acredita em você, eu acredito. Só que eu vou te dar uma coisa que eu não dei para ninguém também. Eu vou te discipular no céu. Você vai sair da terra e vai conhecer um evangelho de sinais lá em cima no céu. E lá no céu, arrebatado em espírito, Paulo recebeu a revelação da Bíblia, como ele está aqui. E é por isso que é Paulo que prega sobre os dons do Espírito Santo. Deus não deu para Pedro, deu para ele. Porque quanto mais os homens te rejeitam, mais Deus te dá, mais Deus te exalta. Você crê nisso? Olha onde Jesus me colocou agora. Deputado federal. Eu já encontrei alguns que nem de pastor me chamavam, mas agora quando eles não me chamam de pastor, eles são obrigados a me chamar de Vossa Excelência. Você não entendeu? Vou repetir. Teve um monte deles em Brasília, por causa daquele negócio do kit gay, da PL 122, que nós ajudamos a derrubar. Chegaram em mim, não conseguem me ver como pastor, mas tiveram que olhar para mim e dizer assim: Sua Excelência, o senhor pode assinar esse papel? Estufei o peito e falei assim: vamos lá, vamos assinar esse negócio. E para todos vocês que sofrem, mas tem chamada, eu vou deixar aqui um poema. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje, ela tem sabor de mel. Recebe poder para concluir a sua história. Incline a sua cabeça, por favor. Eu vou fazer uma chamada de altar. Pense 2 vezes antes de vir. Porque depois que você vier, se você já sofre, vai sofrer dobrado. Mas também, se aguentar o tranco, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero aqui na minha frente só quem tem chamada e foi rejeitado. Isso, vem chorando. Isso, vem chorando. Ó Deus te chamando como chamou Abraão.